Louvo a Deus porque a gente tem veículos de comunicação que disponibilizam para a gente muita coisa boa, né? Tem muita coisa ruim também, mas se a gente souber, através do Espírito Santo, receber as bênçãos, a gente recebe. E o que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite, para a glória do Senhor, é raro de eu fazer, porque Deus tem dado a mensagem, mas quando eu li esse texto, eu falei amém, porque veio realmente ao encontro daquilo que eu tinha pedido para Deus, ou seja, para Deus falar, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Amém? Sabe por que eu peço isso para Deus? Porque eu não sei o que está no seu coração, querido. O pastor é Ele. Então é Ele que chega e fala, esse é o alimento que você vai dar. Amém, eu dou o alimento, Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele é tão perfeito, que Ele não vai numa loja lá e fala assim, ração para as ovelhas. E compra lá e deixa estocado. O que Deus traz cada fim de semana, cada mensagem, cada leitura. Eu entreguei essa semana um presente diário que a gente dá para os queridos que nos visitam. E eu falei para ele assim, olha, eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você vai perceber o que eu vou dizer para você. Você vai começar a partir de hoje a ler, porque é por data o presente diário, né? Você vai perceber que o que você vai ler é exatamente o que você precisa para o seu dia. Porque Deus é assim. Ele falou, amém, pastor. Cada mensagem, eu peço a Deus porque o Senhor conhece teu coração. Eu vejo você aqui, eu vejo você bem vestido, eu vejo você até sorrindo um tanto quanto, talvez alguns passando por uns problemas, mas o Senhor sabe que vai no seu coração, não sei. Desconfio de alguns porque abrem, eu sei, mas é nisso que a gente descansa, porque Ele é o pastor da igreja. Então, eu falo para você, eu começo a semana descansado, porque eu sei que Deus vai dar a mensagem. Isso significa que essa mensagem é de Deus para você. O apóstolo, Moisés, quando liderava o povo, ele tinha uma certeza. Qual certeza era essa? Que por mais sedento que o povo tivesse, a rocha os acompanharia, porque a rocha é Jesus. E ali estaria Jesus dando a água para o povo na hora certa, do jeito certo. Amém? Não é assim que funciona? Então Deus vai trazer água essa noite sobre a tua vida. E Ele usou a vida de um blogueiro, Samuel Torralbo, né, um colunista, e ele posta artigos num site chamado Púlpito Cristão. E ele falava sobre a radicalidade versus radicalismo. E achei o texto muito joia, adaptei um pouco e eu quero compartilhar então. Existe uma diferença entre radicalidade e radicalismo. E é interessante que nos dias de hoje, o inimigo ele é muito astuto. O alvo dele é muito maior do que você e fazer alguma coisinha para você para tirar a sua paz. Ele faz isso também. Principalmente quando você fala, eu vou ser um homem e uma mulher de Deus. Mas ele está contra alguém maior que você, que é contra Jesus. Ele está contra o Evangelho. E ele sabe uma maneira de destruir o Evangelho, que é deturpar o Evangelho. Deturpar é contaminar, apodrecer. Essa mensagem tão bonita que é o Evangelho, o inimigo quer confundir, misturar o Evangelho. Então, hoje em dia, o Evangelho se tornou muitas vezes mais uma mensagem romântica do que uma mensagem verdadeira de boa esperança. Aí dizemos para as pessoas, olha, Jesus te ama, e é verdade isso. Jesus te quer, e é verdade isso. Jesus morreu por você, mas às vezes isso é falado de uma forma tão floreada e romântica, e tão bonita, e intensa, que é como se nós estivéssemos vendendo um produto, falando, olha como ele é bonito. Como você não vai querer? Tão fofo, tão gostoso ter Jesus. Jogamos fora todo o lado radical do Evangelho, que é tão claro nas Escrituras. Porque às vezes nós queremos mais ganhar pessoas do que transformá-las. Às vezes a gente quer mais ganhar, e interpretamos com ganhar, a pessoa está frequentando a igreja com uma vida transformada. Está errado isso. Jesus veio para transformar a vida.
fazer novas todas as coisas. Me alegro com pessoas vindo à igreja demais, mas não tanto quanto em ver que essas vidas estão transformadas. O apóstolo Paulo gasta 3 capítulos, quando ele vai pregar o evangelho puro aos romanos, falando de uma parte amarga da mensagem do evangelho, que é a realidade do pecado. Não é, olha, Jesus morreu por você. Ele te ama tanto. Ele veio lá e morreu. Puxa, que legal. O seu pecado é tão horrendo. Nós somos tão pecadores e o pecado condena, que Jesus, para a gente não sofrer essa realidade de um pecado vil e maldito, diz a Bíblia que Jesus se tornou maldição no nosso lugar. É a mensagem do Evangelho. Também. O Evangelho nunca foi radicalismo. Ele é radical, sim. E radicalidade é uma palavra nova para muitos aqui essa noite. Porque nós só ouvimos falar em radicalismo. Isso é radicalismo, isso é radicalismo. Você tem uma opinião, é radicalismo. Você não pode ter uma opinião. Porque senão você é radical. Eu sou radical. A palavra radicalidade, ela tem a raiz numa palavra chamada raiz. Radical significa ter raiz. Radicalidade está fixado, enraizado. Essa é a ideia. Aquilo que tem raiz. Enquanto o radicalismo é uma defesa ideológica a qualquer custo. Nós vemos religiões que fazem isso. Se você mudar de religião, filho, eu mato você. Talvez para o nosso contexto brasileiro, você fala, nossa, que radical. Não, isso é radicalismo. Os muçulmanos agem dessa forma. O Islã age dessa forma. E assim como outras religiões também. Se você mudar de religião, você não é mais da nossa família. Radicalismo. Preconceito, violência. É quando eu vou além do limite estabelecido por Deus, que é manter uma postura, mas querer que a minha opinião prevaleça. Aí é radicalismo. Mas nunca se precisou falar tanto em radicalidade como nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que está se acabando. Se você quer uma das maiores evidências do fim dos tempos, não fala para alguém da seca que a gente está vivendo. É também. Não fala só do clima. Vai para 2 Timóteo, capítulo 3, que começa falando da humanidade. Quando Paulo diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos, quem lembra a palavra? Tempos o quê? Terríveis. Você já pensou quando foi a última vez que você usou a palavra terrível? Sobrevirão tempos terríveis. E se você for falar para alguém tempos terríveis, nossa, o que vai acontecer? Olha, vai cair um cometa, chamado Absinto. Vai matar 1/3 da água potável do mundo. Oh, terrível, Vulcões vão entrar em erupção. Oh! Chuva de granizo. Nossa! O sol vai ficar escaldante. Já está. Já aconteceu. Daí não precisa falar, já sei, estou vivendo. Não, vai ser pior. Terrível. Só que a Bíblia fala que a maior evidência do final dos tempos é o homem. Saiba disso, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Primeiro. Pastor Lucinho, numa mensagem que eu ouvi dele, ele fala que a maior idolatria hoje não é Nossa Senhora, é o egoísmo. Não é popstar, é o egoísmo. Não é nem o dinheiro. Porque o dinheiro é fruto de egoísmo. E quando a gente fala de egoísmo, estamos falando de nós mesmos. Só que para a gente viver uma vida egoísta, não dá para viver com verdades absolutas. Se torna insuportável você ser egoísta dentro da palavra de Deus. Aí então surge um evangelho novo.
O evangelho que atrai multidões, as pessoas querem. Uau, finalmente surgiram os bons pregadores, porque eles tornaram a palavra de Deus relativa. Não é bem assim. Não é desse jeito. Então nós começamos a ter o evangelho volátil, adaptável. Ao invés de um evangelho radical, com raízes na Escritura, o evangelho que se adapta, e o evangelho faz isso no que ele se pode fazer. Quando falamos de missões. Mas não quando se fala em transformação de vida. O evangelho tem quantos caminhos? Um caminho. Nós não podemos oferecer às pessoas outras opções. Só tem um caminho. Qual é o nome desse caminho? Vamos falar bem alto. Amém? Então são os ensinamentos dele. Não adianta eu pegar o que Jesus falou e falar, não é bem assim. Como eu posso querer seguir o caminho de Jesus e dar os ensinamentos dele? Como eu posso querer dizer para as pessoas, falar, eu sou cristão, mas eu não vivo o que Jesus ensina? Como, gente? Ou dizer que não precisa. Jesus pergunta, pode alguém servir a dois senhores? E a resposta é não. Tem dois caminhos? O caminho largo e o caminho estreito? Dá para andar pelos dois? Não. É possível agradar a Deus e agradar ao mundo? E nós sabemos a resposta é não. Não dá para ter um pé lá e outro cá. Ou eu sou, eu não sou. E o Evangelho de Cristo não compartilha essas coisas. Não compartilha engano. O Evangelho não compartilha mentira. O Evangelho não suporta a maldade. E a verdade, meu querido, ela é pura. Se você jogar uma gota de engano, deixou de ser verdade. Se você deturpar ela, que seja nenhuma vírgula, já não é mais. Porque a verdade, para ser verdade, tem que ser 100%. Não dá para dizer eu vivo 80% da verdade, você está vivendo uma mentira. Não dá para dizer, só isso é e os outros não é. Não, isso é mentira. Agora, nós temos uma cultura, especialmente no Brasil, que quer adulterar toda a verdade. Porque somos tão acostumados a dar jeitinho para tudo. E temos uma cultura de temor a homens, mas eu vou falar, a pessoa pode não gostar, aí vai que ela não volta na igreja, vai que ela não volta, então nós procuramos jogar mel numa mensagem que é agridoce. E aí o evangelho deixa de ser evangelho. Nós precisamos vencer o relativismo. Nós precisamos ser crentes de absolutos. É e não muda. É assim e eu não abro mão. Amém, igreja? É esse o evangelho de Jesus Cristo. E quando é que nós vamos viver esse evangelho? O evangelho puro, verdadeiro. Quando nós entendemos, em primeiro lugar, que o evangelho ele tem um conteúdo inegociável. Você pode olhar para a tua Bíblia. Já falei isso outras vezes, vou repetir. Você lê a Bíblia, tudo é nada. É assim que está na Bíblia. Tudo ou nada. Você vai ler a palavra de Deus, fala todos ou ninguém. Ou somente aqueles que. Aí a gente começa a viver uma vida e a gente começa a acreditar naquilo que a gente tem que combater. Não, Deus vai olhar meu coração, Ele sabe que meu coração é bom. Estou vivendo uma vida errada, mas Deus conhece a sinceridade. Sabe quem prega isso? Universalismo. Que todo mundo vai ser salvo, independente da religião. Por quê? Porque Deus está vendo a sinceridade. O camarada está lá adorando a árvore, mas Deus interpreta, poxa, ele está adorando a árvore porque ele não me conhece. Então, a árvore sou eu. Tem uma sinceridade, o camarada tem noção de um Deus, vou salvar ele também. Qual a diferença entre nós? Quando viemos
para a igreja e ficamos ainda adorando coisas que Deus já te chamou de abomináveis, e nós falamos, não, Deus não vai se importar de eu ir para a igreja e estar lá adorando aquilo que é abominável, porque Ele conhece o meu coração. O conteúdo é inegociável. É desse jeito. Nós vamos viver o verdadeiro e puro Evangelho quando nós entendemos que o Evangelho tem uma proposta de vida inegociável. O conteúdo não pode mudar. É isso que a palavra de Deus diz. Ah, é? E o que ela diz? Ela diz que é assim que tem que se viver. A proposta de vida do Evangelho é negociável. A Bíblia diz lá em Mateus 6,24, não pode servir a dois senhores. Não adianta você tentar. A Bíblia diz que não pode. Não tem como. Lucas 9:62 diz, não se pode lançar a mão do arado e olhar para trás. Quem faz isso não é apto ao reino dos céus. Não é apto ao reino dos céus. Guarda isso, não é apto para entrar no reino dos céus. Lançou a mão do arado, mas tem saudade da vida de pecado, das amizades que ficaram, do conteúdo que olhava, das coisas que fazia. Não, não, não. Não é apto. A vida de quem vive o Evangelho, olhando para frente, Jesus, o foco. Em Mateus 10:37, não se pode amar ninguém mais do que a Deus. Amém, igreja? Não se pode amar ninguém mais do que a Deus. Jesus fala, se alguém amar qualquer pessoa, pai, mãe, filho, irmãos e irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. É a vida que Jesus quer de nós. Quem você ama mais? Hebreus 10:38 diz, não se pode retroceder. Mateus 5:16 diz que a gente não pode apagar o Espírito. Lucas 9:24 diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Amém? Quer salvar, vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olha só o que está dizendo. Quem perder a vida por minha causa. Não porque você entrou para a igreja, você vai perder a vida por Jesus, não pelo seu pastor. Você vai abrir mão da sua vida porque você ama Cristo, não faz parte de uma instituição. É aqui? Acho que melhorou já. Vamos ver. Eu tive uma experiência hoje, enquanto estudava o texto. E eu vou confessar para os irmãos, eu estava estudando, e antes de estudar eu tinha visto umas mensagens, aqui se justificando, de algumas pessoas no Face, e estava aberto, e eu estudando. E enquanto eu estudava essa parte, que tem uma proposta de vida inegociável, e essa proposta de vida do Evangelho eu estou perdendo a minha vida, abrindo mão dela por Jesus. Mas não vem adoçar não, é perda. Eu perdi. Você está perdendo o melhor da vida? Estou consagrando ao Senhor. Quem perder vai achar, vai salvar, vai ganhar. E de repente vem aquele barulhinho, se não fosse por ter crentes no Face, quase satânico, né? Tudo. Você sabe, veio agora o barulhinho no seu ouvido, né? Pupu. E eu lá falei, não, misericórdia, Jesus. Preciso fechar isso. E quando eu fui ver, era de uma moça, eu não vou falar o nome dela, para não expô-la. E quando eu vi o que ela postou, eu falei, puxa, ela se desviou. Meu Deus do céu. Pré-carnaval no Casarão Barnabé. Estou animadíssima. Eu fiquei triste. Há um mês atrás, essa moça me encontrou no mercado e falou assim, pastor, o senhor me ajuda no acampamento? Alguns meses, perdão. O senhor me ajuda no acampamento? Eu falei, ajudo.
Entra lá no Face, pede para mim, tal, e a gente troca ideia. E agora ela me posta aquilo. Eu fiquei triste e falei, será? Aí eu peguei, entrei na página dela e tá lá, pré-carnaval, casarão, Barnabé. E quando eu rolei para ver a página dela mais para baixo, estava escrito Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um leão e um cordeiro. Eu falei, peraí, não estou entendendo mais nada. Ela postou isso ontem, hoje ela está postando pré-carnaval, casarão. Peraí, aí eu baixei um pouco mais, de novo. Pré-carnaval, casarão, Barnabé, alguma coisa assim. Rolei mais para baixo, uma mensagem do A.W. Tozer, falando que se o barro não se deixar moldar, o oleiro não pode fazer nada. Falando de Deus. E eu estava estudando a parte que diz que o Evangelho tem uma proposta de vida inegociável. O que a gente está pregando para as pessoas? Que não tem problema ser crente no pré-carnaval? Entra no site Púlpito Cristão. Você vai ver uma deputada que quer ter a folia gospel. Afinal de contas, tem que ter uma aula para os crentes lá, sambar, ir lá e ficar com Jesus lá. E não, para o crente, porque crente também se diverte. Crente perde a vida. Amém, igreja? Ele ama Cristo. Ele não faz isso. Você vai indo? Eu estou indo para o acampamento da minha igreja. E você? O pré-carnaval. Você não vai? Não vou. Por quê? Disse meu pastor que é Jesus. É por causa de Cristo. Eu perco. Porque eu amo Jesus. Que evangelho a gente quer dar para os nossos jovens? Que evangelho a gente quer passar para os nossos filhos? A salvação é de graça, mas sem exigência. E uma proposta de vida que Deus não negocia. Amém, igreja? E nessa renúncia, eu faço isso por amor a Cristo. E eu queria dizer uma coisa para você, querido. Jesus Cristo renunciou. Não dá uma romântico para Filipenses capítulo 2, não. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele tinha o direito de ser como Deus, mas ele abriu mão do direito. Por um tempo, abriu mão. Fala para mim. Quem saiu ganhando com a perda de Jesus? E por que ele fez isso? Por amor. Puro amor. Ele perdeu por amor. Então, meus queridos, o que é perder a vida? É buscar o reino de Deus. A sua justiça. É amar Deus. É viver uma vida perdoando, pregando, obedecendo, mas renunciando. E Jesus fez isso desde o Éden. Jesus não renunciou só quando ele veio, nasceu, e chegou lá uma hora que o Espírito Santo falou, cara, é você. Pô, sou eu. Não, lá do Éden. Pecar, você vai morrer. Adão pecou. Você sabe o que Deus fez? Você tem noção? A Bíblia mostra uma história de amor que é sinônimo de renúncia. É esse que é o problema. A gente tem passado para as pessoas, os crentes, não, que eu posso amar Deus sem renúncia, é mentira. É a grande mentira dessa era. É a igreja deturpada, adúltera, que se prepara para o Apocalipse. É mentira isso. Deus sabia de todo o plano? Sabia. E por que ele começou? Porque ele amou. Aí lá na história acontece, Adão e Eva pecam e Deus falou, vocês vão morrer. Ele podia ter acabado com tudo. E começado de novo. Adão 2. A volta. Ele não é Deus? Ele não podia fazer isso? Ia ser errado fazer isso? Não. Eu falei, desobedeceu, tchau. Bora para outra. Posso fazer a hora que eu quiser. Só que o amor gera renúncia.
Eu dou a vida por eles, Pai. Pode sacrificar um cordeiro. Avisa que eu vou e vou salvar a humanidade. A humanidade se perde. Deus podia ter acabado com tudo e sentiu vontade. Mas Deus mais uma vez renuncia e chama Noé. E aí você vai ver na palavra de Deus quanto Deus vai renunciando. Olha o povo de Israel, desobedecendo a Deus durante 470 anos, 490 anos. E Deus esperando, renunciando a si por amor do povo. Aí vem Jesus e foi renúncia o tempo todo, lavando os pés dos discípulos. O que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? E a gente ainda quer pregar o evangelho que é igual ao mundo? Vem para Cristo, não precisa mudar nada na sua vida? Para com isso. Isso não é ser crente, nunca vai ser. Isso não é ser de Cristo. O evangelho tem uma mensagem inegociável. E a gente não pode adocicar a mensagem do evangelho. Eu lembro uma vez que eu preguei sobre preço. E Jesus chega ali um momento que o discurso dele fica bem amargo. Negar pai e mãe. Nem se despedir dos pais. O camarada só pediu isso para Jesus. Falou, não. Nossa mão dada e olha para trás, não é apto. Pô, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Então a gente não pode adocicar o que tem o seu teor de amargor. E Jesus foi claro. Mateus 10:34 ele diz, não pensem que eu vim trazer paz. Vamos falar amém? Amém, igreja? Amém. Olha a mensagem. Não pense que eu vim trazer paz. Se não bastasse aí, tá bom, se não veio trazer paz. Ele diz o que ele veio trazer. Quem lembra? Espada. Eu vim para dividir. Porque no dia que eu entrar na vida de um crente de verdade, ele vai criar raízes de amor em mim, tão profundas, que o mundo vai perceber e não vai gostar. E os inimigos do homem vão ser os da sua própria casa. E o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus parentes, seus colegas de faculdade, de trabalho, não vão gostar. Eles vão odiar e eles vão ficar contra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas eu vim para isso. Porque através disso o mundo vai ver que eu não vim para ficar abaixo de ninguém, muito menos abaixo de coisas no coração das pessoas. Lucas 14:27, Jesus disse, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu vi o pastor Lucinho falando sobre isso, muito joia. Não é apenas pôr uma cruz no ombro, ele fala. É carregar. Andar com um galão de 20, segurar um galão de 20 litros, você fica lá. E os rimés que carregam na sua casa, mais impressionante ainda, né? Agora, pegar e pôr num lugar, eles fazem assim. Mas quando aqueles camaradas vão entrar com os dois, você vê. Porque carregar o galão durante uns 5 minutos é uma coisa. Carregar o dia todo dia, é outra história. E Jesus disse que nós temos que carregar a cruz quantas vezes por semana? Dia após dia. Colocar a cruz, o preço, o peso, a renúncia e segui-lo. É a mensagem do Evangelho. Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz. Agora não está dizendo de quem faz, está falando de quem não faz. E quem não toma a sua cruz e não me segue. Ah, eu tomei a cruz de Cristo, mas está seguindo? Não. Não fala de Cristo. Não ama o próximo.
Mas eu sou crente, passei pelas águas, vou na igreja, fiz classe de doutrina, sou batizado, sou crente. Mas quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso é evangelho puro. Não é chegar para os nossos jovens e falar, viu, vem para a igreja que nós vamos para o Hopi Hari. Eu quero ir para o Hopi Hari. Mas isso não é o peso. Chegar para os jovens e falar, olha, vamos ser crente. Vence a tentação, seja santo. Isso não foi o que Jesus mandou fazer? Falou para segui-lo, e se tem algo que Jesus fez, ele foi aos perdidos. Amém, igreja? Amém, igreja? Ele foi aos perdidos, carregando a sua cruz. Segurar durante um culto ou a cruz de Cristo e sentir todo o peso da mensagem. O pastor Sérgio bateu forte, pegou pesado. E se esquecer lá fora, isso não é o que é evangelho. O peso eu carrego lá. É lá fora, igreja. Que eu sigo Jesus. Agora, assim como eu não posso adocicar a mensagem ou o lado amargo do evangelho, a gente não pode também amargar o lado doce da mensagem. Amém? Porque servir a Cristo é bom demais. É loucura para o perdido, né? As pessoas que não têm Jesus, a gente é mão de doido. Por quê? Porque a gente se limita, a gente se perde, a gente chora, a gente, esmurra o próprio corpo, a gente se limita e abre mão de um monte de coisa do mundo e a gente é feliz. Eles não conseguem entender. Peraí, a gente para ser feliz a gente tem que beber, a gente tem que sair com um monte de mulher, a gente tem que sair com um bando de homem, a gente tem que ter a imagem do mundo, a gente tem que fazer o que todo mundo faz. Ser jovem é ser assim. Ser um cara safo é ser um cara assim. Ser uma mulher bonitona é ser assim. Você abre mão dessas coisas. E como você consegue ser feliz? Eu sou feliz porque eu tenho quem, igreja? Quem que está no meu coração? Acabou. Tem um lado doce? Tem. Olha o que diz João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Ai, meu Deus. Olha o que a gente pode dizer para as pessoas. Jesus veio para que você tenha verdadeira vida. E muita, muita, muita vida. Tanta que ela é eterna. João 14:27, Jesus disse, deixo-vos a minha paz. E o mundo está em guerra, a gente chega com uma mensagem de paz. Jesus veio para você ter paz, meu querido. Amém, o que preciso fazer? Carregar a cruz. Mas cruz, escuta, vai por mim. A paz que você vai receber vale muito mais do que a cruz que você vai carregar. João 14:2, Jesus diz, vou preparar-vos o que, igreja? Quem acredita diz amém. Está lá o nosso lugar. E a gente vai chegar para as pessoas e falar, Jesus foi preparar lugar para você. Deixou o Espírito Santo, mas tem um lugar para você, se você o aceitar. E o que é aceitar Jesus? É carregar a cruz. E o que significa carregar a cruz? Você vai ter que renunciar. Mas meu pai e minha mãe, renuncia. Mas eu gosto, renuncia. Porque tudo isso daqui passa, mas lá é eterno. O lado doce. Mateus 19:29 diz, e todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, olha agora a bênção, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha que mensagem que a gente tem para entregar para as pessoas. Agora tem uma que eu quero que vocês leiam comigo. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Quero ler com os irmãos o versículo 31.
Nós vamos lendo em diante. Olha o que Jesus diz: busquem, pois, o reino de quem? Amém. E essas coisas, comer, vestir, lhes serão acrescentadas. Olha agora o lado doce da mensagem. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o que, igreja? Se abre mão de uma casa, Deus te dá o quê? Um reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça é capaz de destruir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu. O nosso erro é parar às vezes, porque o parágrafo que alguém colocou para. Vamos continuar lendo o texto, a mensagem fica melhor ainda. Estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias. Como aqueles que esperam quem? O Senhor voltar de um banquete de casamento. Espera aí, ele é Senhor, eu sou escravo? É isso aí. Continua. Para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá o que, igreja? Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. A mensagem do Evangelho fala de felicidade, gente. Agora é num nível que o próprio Deus vai nos servir. Você vai sentar à mesa, e não é anjo que vai servir, o Senhor vai te servir. Olha a honra que Deus vai dar a quem? A quem é membro de igreja? Que nada. A quem carrega a cruz. Quanto tempo? Jesus está falando aqui, ó. Nem que ele demore, persevera. Porque felizes os que forem encontrados como? Vigiando. Aqueles que continuam carregando a cruz. Para pregar o evangelho puro, verdadeiro, a igreja precisa entender que o evangelho ele tem uma fé inegociável. João 14:1, Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Só que não é crer em mim como o país crê. É crer de relacionamento. Você crê em mim? Me dá a tua vida. Você quer ser salvo? O Evangelho diz para você: crê em Jesus. E é o crer de se entregar. Não é o crer de dizer. É o crer de se lançar. Creio em Deus, crede também em mim. Romanos 10, 9 e 10 diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração você acreditar, crer que Ele fez o que, igreja? Quem lembra? Ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa acreditar que Ele está vivo. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Você precisa ter fé nisso daqui e só nisso daqui. Nisso daqui. Eu tenho fé na palavra de Deus. Mas todo mundo está indo fazendo, eu creio na palavra de Deus. E eu não negocio a minha fé. Eu sirvo Jesus e eu não negocio a minha fé, não. Eu tenho, sabe o que mais, igreja? Uma fé que me faz suportar todas as coisas. Agora, tem um texto que eu quero ler com vocês, e eu acho que vai dar uma mexida com vocês, com todos nós. Lucas capítulo 6. O texto que nós vamos ler já começa pegando pesado.
Só que geralmente a gente lê um texto desse, e não sei, não dá a impressão que às vezes a gente lê a Bíblia e fala, isso aqui não tem nada a ver comigo? Você vai lá, lê, legal, deixa eu trabalhar. É por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus. Só o que eu vou começar lendo para os irmãos dava uma mensagem, poderíamos ficar muito tempo aqui falando disso. Lucas capítulo 6, nós vamos ler do versículo 26 até o 31. Lucas 6 diz assim: Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram quem? É isso ou não é isso que está acontecendo com o evangelho hoje? A igreja tem um bando de falso profeta, indo lá dizendo nas escolas, faculdades, serviço, que não, eu sou crente, mas não tem problema. Para com isso. E por que nós somos falsos profetas? Por que a tendência da igreja ser falso profeta? Porque eu quero estar de bem com todo mundo. Eu quero ser o cara na faculdade, eu quero ser o cara na escola, eu quero que todos os meus parentes gostem de mim. Afinal, não é atrativo. Eu tenho um evangelho que o pessoal da minha família fica dizendo, nossa, eu gostava mais de você quando você era do mundo. É bom isso. Por que estão dizendo, eu não gosto mais de você porque você assumiu a postura? Não é que eu vou chegar lá e eu vou ficar de canto e falar, desculpa, mas vocês estão fazendo isso, aquilo, eu não quero nem chegar perto de vocês. Não é isso. É por causa da minha convicção. Já falei isso? E todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. É importante ser feliz. Não, não é. E a gente vai ter uma fé que a gente não negocia. E as pessoas não gostam disso. Só que os falsos profetas querem aplauso do povo. Eles querem a aprovação de todo mundo. E Jesus está dizendo para mim e para você assim, ai de você, quando todo mundo gostar de você. Porque você não está sendo o que é para ser. Ou a gente não acha que a gente vai ser perseguido por causa do evangelho? Gente, mais do que nunca a gente vai ser perseguido. Porque nunca eu acho que em outra parte da história se viveu uma fase onde a gente não pode expressar nossa opinião contrária. Já falei outra vez, estou repetindo. Qual é a sua posição sobre o homossexualismo? Homofóbico. É assim ou não é? Desse jeito. Qual é a sua posição sobre prostituição? Preconceituoso. Sabia que é a profissão mais antiga? Transformando pecado em algo legal aos olhos da sociedade. Qual a sua posição sobre sexo antes do casamento? É essa. Retrógrado. Vamos continuar? Jesus diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que vos odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amém, igreja? Idiota, você é bobo, você é tonto. O cara bateu na sua casa, você não vai fazer nada? Não, não vou. Por quê? Porque eu não negocio a minha fé. Jesus mandou agir assim. Você está doido. Sou crente, mas não sou tonto. Já ouviu isso? Sou crente, mas não levo desaforo para casa, não. Vou lá conversar. Vai ver o que é bom para tosse. Está querendo me enganar? Está querendo me ludibriar? Eu vou rodar a baiana? Eu sou crente, mas... Peraí. O pastor Lucinho falou que conhecia uma mulher que dizia assim, acho que é uma mulher que dizia assim, pastor, eu peço 5 minutos para Jesus. Depois você escuta a mensagem do pastor Lucinho, é muito jóia.
Pede 5 minutos para Jesus, ele fala assim, lógico. Pede 5 minutos para Jesus, vira o demônio. Depois volta para a cruz e fala, eu amo tanto Jesus. Não dá não, né, gente? Fé inegociável é ser o tonto da família. Fé inegociável é ter aquele que ainda não se converteu e não entende que você vai abrir mão de algo tendo o direito de exigi-lo, porque a gente vive numa sociedade só de direito, não é isso? Você tem o direito disso, direito daquilo, direito... Vamos olhar. A gente não olha para direito. Porque a nossa herança está no céu, a gente olha para o nosso dever. Vamos continuar? Versículo 35 agora. Amem, porém, os seus inimigos. Façam bem aos que emprestam, faça-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber quanto de volta? Ai, bicho está pegando, hein? Então, a recompensa que terão será como, igreja? Quanta igreja? Grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nossa fé é inegociável. Agora, é fé, não é só de, Jesus vai vir me buscar. Tem que ter essa fé. Eu tenho que ser santo, tem que ter essa fé. Mas tem que ter muita fé para perder. Porque eu sei que eu vou ganhar. Muita fé. Muita. A pessoa veio te pedir dinheiro emprestado. E você tem para emprestar. Mas aí você não empresta. Por quê? Porque você trabalhou suado para aquilo, né? Afinal de contas é um direito teu. E aí você começa a julgar a pessoa. Às vezes é o seu passado. Eu já passei por isso também. Onde eu estou agora? Né? É bom para aprender. Deus está trabalhando na vida de fulano, ciclano. Vai empresta. Não, mas daqui é da faculdade do meu filho. Quantas vezes ele tem? 5? Vai ver a recompensa que você vai ter no céu. Vai ver o tesouro que você está fazendo. Porque a gente acha que Jesus está folclorizando, não existe essa palavra, eu acabei de inventar talvez. O vender os bens e dar aos pobres. Não é bem assim. Jesus está sendo alegórico. Jesus, né, ele deixou o céu para dar vida pelos pobres. Pega essa, meu irmão. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Você tem fé inegociável? Fé para viver como Jesus manda? Fé, meu querido, para exercer, para cumprir os mandamentos de Deus. Não para usar uma camiseta e ir para marcha para Jesus. A igreja precisa entender que o Evangelho tem uma esperança inegociável. E quando eu estava estudando a mensagem, essa foi a parte mais gostosa. Porque é uma das coisas que mais me alegra na vida cristã, a esperança que eu tenho em Jesus Cristo. Eu falo para a glória do Senhor que eu acho que não tem um dia que eu passe sem pensar na volta de Cristo, no meu encontro com Ele. E que parte gostosa, porque quando a gente prega o Evangelho, tem renúncia, tem preço, tem dor, tem perda. Tem recompensa, mas não tem uma recompensa maior do que a esperança que há de se cumprir. Que esperança é essa? A Bíblia, eu falava para Cátia, falei, a Bíblia tem tanta promessa para a gente, tanta esperança para a gente, que não era para a gente estar se apegando a mais nada que Jesus, que não era para a gente estar vivendo para mais ninguém do que Jesus, 100% para Jesus, de tanta promessa que tem. 1 Coríntios 15, 19 diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Tem noção?
Um camarada aceita Jesus e para que serve Jesus? Abençoa meu negócio, Deus. Você é infeliz. Deus, eu amo aquela moça, eu amo aquele rapaz, dá ele para mim, dá ela. Deus, olha o sonho que eu tenho. A casa própria, o diploma, Deus, a faculdade. Você é infeliz. Você é um pobre infeliz. Diz a palavra de Deus. Se Cristo se limita a essa vida e, ai, glória a Deus, eu bebia, hoje eu não bebo mais, glória a Deus, antes eu fumava, eu não fumo mais. Se Jesus só faz isso na tua vida, você é infeliz. Você sabe por que eu já falei outras vezes? Porque tem um monte de gente que não aceita Jesus e para de fumar. Tem um monte de gente que não aceita Jesus e para de beber. Tem um monte de gente que não aceita Jesus e tem sua vida financeira com reviravoltas excelentes. Tem tanta gente que não aceita Jesus e tem tudo que os crentes aceitam Jesus e ficam só para Jesus querendo as coisas desse mundo. Infeliz, infeliz, infeliz. Não, não, não. Jesus, Ele faz os meus olhos transcenderem o que se vê. Eu aceitei Jesus e hoje tudo em mim é diferente. Eu vivo para sonhos, Ele mudou os meus sonhos, a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de reagir, a minha forma de viver. Esse é Jesus. Por quê? Porque eu sei que um dia os céus vão se abrir. Eu sei que um dia os mortos vão ressuscitar. Eu sei que um dia essa carne que hoje eu esmurro para servir Jesus vai ser renovada por um corpo incorruptível. E eu vou estar de vestes brancas na frente do Pai, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. Eu não vejo a hora de chegar o dia em que essa luta vai acabar. E Jesus, Ele é minha expectativa. É isso que eu prego quando eu prego o Evangelho. De um Jesus que um dia vai voltar para nos buscar. Amém, igreja? Lá não vai ter dor, choro, pobreza, tristeza, desigualdade, não vai ter morte, vai ser felicidade eterna na presença de Deus. Romanos 6,8 diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Gente, é nisso que o pessoal fica na frente de um camarada com uma arma apontada para a cabeça dele, falando, nega Jesus, não vou negar, pá! Nega Jesus, não vou negar, pá! Eu morro aqui, mas eu vivo com Ele. Jesus Cristo, Ele vai estar me esperando. Amém, igreja? Eu tive uma experiência para a glória do Senhor. Um dia eu estava num voo e a turbulência foi grande. A ponto da gente levantado da poltrona. E as pessoas estavam meio assustadas, fica uma tensão. Deus sabe da sinceridade que eu vou falar para vocês, queridos. Eu me apeguei ao banco e falei, se eu morrer agora eu vou ver Jesus. Primeira coisa que me veio na cabeça. Se esse avião cair, eu vou ver Jesus. Se eu morrer agora, eu vou ver Jesus. Semana que passou, eu falei, Daniel, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Muitas pessoas morrem, falei para ele. E queria dizer para você que se um dia Deus levar o papai, sabe onde que eu vou estar? Foi no céu, falei, Às vezes cara de triste. Falei, fica triste não. Você vai ficar triste na hora um pouquinho. Mas se isso acontecer um dia, eu quero que você lembre de uma coisa. Que a gente vai ficar longe só um pouquinho de tempo. E que você vai viver para Jesus, filho. Tá bom? Tá bom, pai. Porque a gente vai se ver no céu para sempre. Que a gente morre aqui e a gente está com Cristo na nossa vida. E é isso. Jesus, Ele não veio para a gente ter dinheiro. Não veio para essas coisas. Ele veio para lá. Para a gente desejar o dia em que a gente vai ver Jesus. Eu queria ler com a igreja 2 Coríntios capítulo 4. Abra lá a sua Bíblia. O apóstolo Paulo sofria muito. Muito. Um homem abandonado pela igreja. Preso por amor a Cristo. Torturado por amor a Cristo. Julgado pela igreja que abriu, fundou. Desprezado pelos crentes que mais amava.
Esse homem teve tanto sofrimento na vida dele. Mas olha o que ele diz lá no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. E ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e o que, igreja? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa. Quando se coloca na balança, o que Deus está produzindo para nós pesa mais do que todos os sofrimentos que a gente passa aqui. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Mas esse texto só tem sentido quando a gente lê o versículo 13 em diante. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. A esperança de Paulo é porque ele sabia: morro aqui, ressuscita com Cristo. Por isso, é para essa vida que eu olho. E é por isso que eu suporto esses sofrimentos, que comparado ao que Deus está dando para a gente lá, é tão leve, é tão momentânea. Mas por que nos perturba tanto? Porque a gente parou de olhar para o que nos traz esperança. A gente olha para o corpo, para as finanças, para as pessoas, ao invés de olhar para Cristo e o que Ele nos prometeu no céu. E a gente tem que olhar para lá e esperar no Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Jeremias fez? Jeremias, no meio do caos, dizia: vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele louva no meio da desgraça. O Evangelho traz uma mensagem para o mundo de desgraça, amém? Uma mensagem de esperança para o mundo que desistiu dela para viver o aqui e agora. E a gente fala: não, existe um céu e existe a esperança. Agora, o quanto você tem esperança em Cristo? Quanto desse Evangelho tem você, querido? O Evangelho é uma caminhada radical, de fé, de esperança, da palavra, contra o mundo. Um mundo que não quer pessoas radicais. O mundo que hoje chama radicalidade de radicalismo. Não é verdade. Nós somos crentes com raízes em Deus e na palavra de Deus. E é esse o Evangelho que a gente vai pregar, de uma vida transformada, de uma vida nova, de uma vida de renúncia, de uma vida em Deus e esperança nele, e de uma vida de condenação para quem não aceita Cristo, uma vida de morte eterna para quem rejeita uma cruz sobre seus ombros na caminhada que é a vida cristã. A gente não pode se enganar. Jesus contou uma parábola de 10 virgens, 5 delas foram salvas, as outras ficaram. Jesus encontrou 10 leprosos, apenas um recebeu salvação. Jesus contou que 2 estariam no campo, apenas um era salvo. Eu não vou me enganar, e nem nós, igreja, e eu espero que nem você se engane, de achar que há salvação na sua vida, porque você cresceu numa igreja, ou porque você está dentro dela. 5 ficaram. 9 receberam cura, mas não salvação. Quantas pessoas na igreja entram, a vida é melhorada, mas ainda não pertencem ao Senhor Jesus Cristo.
porque não tem sobre elas uma cruz pesada. E não tem em seus rostos o sorriso da alegria e da esperança da salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não há fogo no inferno. Adão e Eva não são reais. O artigo Não há fogo no inferno, Adão e Eva não são reais, diz Papa Francisco, foi retirado de um site espanhol, na qual a fonte encontra-se no final do texto. Me surpreende algumas das atitudes desse Papa. Não é de hoje que ele gera polêmica com suas revelações. O artigo traduzido. Um homem que está lá para abrir muitos segredos antigos da Igreja Católica é o Papa Francisco. Algumas das crenças que são realizadas na Igreja, mas que são contra a natureza amorosa de Deus, estão sendo revistas pelo Papa, que foi recentemente nomeado o Homem do Ano pela revista Time. Em suas últimas revelações, o Papa Francisco disse: por meio da humildade, da introspecção e da contemplação orante, ganhar uma nova compreensão, certos dogmas. A Igreja não acredita em um inferno literal onde pessoas sofrem. Essa doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus, diz o Papa. Deus não é um juiz, mas um amigo e amante da humanidade. Deus nos procura não para condenar, mas para nos abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma ilustração de uma alma exilada ou isolada, que, como todas as almas, em última análise, estão unidos com amor a Deus. Ele continua. Em um discurso poderoso que está repercutindo em todo o mundo, o Papa Francisco declarou: todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras nos corações de todos aqueles que acreditam neles. Que outro tipo existe realmente? No passado, a igreja considerava muitas coisas como pecado que hoje já não são julgadas dessa maneira. Como um pai amoroso nunca condena seus filhos, nossa igreja é grande o suficiente para heterossexuais e homossexuais, por pró-vida e pró-escolha. Para os conservadores e liberais, até mesmo os comunistas são bem-vindos se juntarem a nós, todos nós amando e adorando o mesmo Deus. Nos últimos 6 meses, os cardeais e bispos e teólogos católicos têm debatido na cidade do Vaticano sobre o futuro da Igreja e a redefinição das doutrinas católicas e seus dogmas. No terceiro concílio do Vaticano com o Papa Francisco, o concílio concluiu anunciando que o catolicismo é uma religião agora moderna e razoável, que passou por mudanças evolutivas. É hora de deixar a intolerância. Devemos reconhecer que a verdade religiosa evoluiu e muda. A verdade não é absoluta e nem imutável. Mesmo como ateus reconhecem o divino. Mesmo ateus reconhecem o divino. Através de atos de amor e caridade, um ateu reconhece Deus, bem como redime a sua alma, tornando-se um participante ativo da redenção da humanidade. Você entendeu? Até uma pessoa que diz não acreditar em Deus, ela salva a sua alma quando faz o bem para alguém. A declaração sobre o discurso do Papa enviou os tradicionalistas a um ataque de confusão e histeria. Ele diz ainda: Deus está mudando e evoluindo como nós somos, porque Deus habita em nós, em nossos corações. Quando espalhar amor e bondade no mundo, nós reconheceremos nossa divindade. A Bíblia é um livro sagrado, bonito, mas como todas as grandes obras antigas, algumas passagens estão desatualizadas. Algumas passagens chamam mesmo para intolerância o julgamento. E é o tempo de ver estes versos como interpolações posteriores, ou seja, textos do passado, contra a mensagem do amor e da verdade. Caso contrário, irradiando através da Escritura chegou. Com base em nossa nova compreensão, vamos começar a ordenar mulheres como cardeais, bispos e sacerdotes. No futuro, é minha esperança de que um dia
um papa mulher não permita que qualquer porta esteja aberta para um homem, que esteja aberta hoje para um homem, seja fechada para uma mulher. Esse é o discurso que o mundo quer ouvir. É esse o discurso de uma era onde Jesus não vai mais estar. Esse é o discurso de um líder preparando o mundo, líder religioso preparando o mundo para a vinda de um líder político global. Em um mundo onde não vai ser tolerado um pensamento diferente. Você acha que a gente não vai ser perseguido hoje por sermos radicais? Por dizermos que não é tudo igual? Por dizermos que não são todos os caminhos que levam a Deus? Hein, jovem? Você acha que lá no seu serviço, sua escola não vão te perseguir por defender o criacionismo? O sexo só depois do casamento? Você acha que não vão te perseguir pela opinião que você tem sobre pecado? Onde está a sua raiz? No mundo ou na palavra de Deus? Qual evangelho você tem pregado? O bíblico ou o que as pessoas querem ouvir e viver? O evangelho é agridoce. Guarda isso. Agridoce significa algo que ao mesmo tempo é ácido e ao mesmo tempo é doce. Traz prazer misturado com amargura. As pessoas que aceitarem Jesus vão precisar de ombros para chorar, porque elas vão sofrer lutas na vida delas. E elas vão encontrar uma igreja que vive o Evangelho. E vai fazer com que elas coloquem os seus olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Vamos viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o puro Evangelho, amando quem nos persegue, abençoando quem nos amaldiçoa, perdoando quem nos ataca, dando a outra face para quem nos bate e levando Jesus, o verdadeiro caminho, ao mundo e dizendo que existe uma cruz para ser carregada assim, mas que ela leva para uma vida que nenhum olho viu, ouvido algum ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, carregando a